Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos aqui no portal EAD do Instituto Humaniza em mais uma videoaula. Hoje o nosso tema ele será de grande valia. Hoje o nosso tema será um tema esclarecedor para todos os alunos do Instituto Humaniza. Você que está fazendo o seu curso, você que está gostando do seu curso, hoje o nosso tema será doenças psicossomáticas. Anotem aí no seu caderno, na sua apostila, nas suas anotações. Hoje nós vamos trabalhar as doenças psicossomáticas. Eu acredito que você já deve ter ouvido por alto o que são as doenças psicossomáticas, só que hoje nós vamos nos aprofundar nesse tema tão importante. Nós vamos falar o quê, professor Eduardo Maciel? Nós vamos falar o que é as doenças, o que são as doenças psicossomáticas, quais os tipos das doenças psicossomáticas, porque elas são muitas e elas podem produzir muitos sintomas. Vamos também falar um pouquinho sobre propriamente esses sintomas que são apresentados nas doenças psicossomáticas e também os tratamentos, o que você pode fazer para melhorar. Tem sempre algo que você pode fazer para melhorar, para curar, para sanar o problema que você está vivendo. Então essa será a nossa temática da aula de hoje. Vamos começar falando nesse primeiro período, nesse primeiro tópico, sobre o que é a doença psicossomática em si. Você já ouviu falar nas doenças psicossomáticas? Provavelmente sim, mas talvez você nunca tenha se dado conta do que realmente essas doenças elas representam na vida do ser humano. Quais os tipos de doenças, quais os tratamentos, quais os sintomas. Você sabia que as somatizações e as doenças psicossomáticas elas apontam para uma estreita relação entre o corpo e a mente? Elas sinalizam uma importante tarefa que nós devemos prestar muita atenção, que nós devemos olhar para nós mesmos. É uma visão introspectiva. Você precisa aprender a olhar para você mesmo como um todo, como parte integrante daquilo que você está vivendo, considerando assim todos os aspectos, tanto físicos como também os aspectos emocionais, porque tudo aquilo que você está vivendo, vai viver e já viveu na sua vida emocional, ela pode ser refletida na sua vida emocional, ou melhor, tudo aquilo que você vive, viveu ou está vivendo na sua vida emocional, pode ser refletida na sua vida física. Por isso que os problemas, as doenças, elas aparecem, os sintomas eles aparecem do nada. E aí você busca o porquê dessas doenças psicossomáticas, você busca uma razão, por que isso está acontecendo, e nem sempre você consegue encontrar. Mas na aula de hoje, nós vamos procurar analisar o que se passou com você, o que está se passando com você, e aí sim você entenderá do porquê esses sintomas físicos. Vamos começar entendendo o que é propriamente uma doença psicossomática. A origem desse termo, psicossomático, ela vem de uma junção de duas palavras gregas. A primeira palavra é psique, que tem a ver com alma, tem a ver com mente, intelecto.
E a segunda palavra grega é soma, que tem a ver com corpo. Então, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma, na psique, aquela que tem origem psicológica, gerando consequências também físicas no nosso corpo. Então, não só as doenças na psique, as doenças na alma, vão gerar sintomas nas emoções, mas elas também podem gerar sintomas no nosso corpo físico. Falando de um ser integral, que é um ser humano, dentro de uma tricotomia, para aqueles que acreditam, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Em outras palavras, o ser humano é biopsico-espiritual. Então, quando você apresenta um desequilíbrio no seu estado emocional, nos seus sentimentos, nas suas emoções, independentemente da origem ou do tipo de trauma ocorrido, às vezes é até um acúmulo de fatores que vão inferir, causando esses problemas físicos. Muito provavelmente, se você está sofrendo de uma doença psicossomática, a razão, né? A raiz do problema, às vezes você tomando um analgésico, acha que aquela dor física vai atenuar ou até passar. E a dor continua quando o efeito do analgésico passa, porque a razão não é física, a razão é psique, a razão é emocional. A mente e o corpo, elas formam um único sistema, com muitos mecanismos inconscientes, que é o que a gente mais trabalha no nosso curso de psicanálise. Então, essa ligação está presente. O homem é um ser integral, biopsico-espiritual. Você é formado de corpo, de alma e de espírito. E você precisa entender esses fatores para que você possa viver melhor. O segundo tópico da aula de hoje é como confirmar se eu estou tendo uma doença psicossomática. Não é uma tarefa muito fácil, não, ter a confirmação de que você está sofrendo uma doença psicossomática. Quando nós falamos nessas doenças que têm origem na psique, mas que desenvolvem problemas físicos, você vai apresentar, então, muitas coisas que, às vezes, indo ao médico, investigando de forma profunda aquela doença, se é algo que vem dos antepassados, se é algo que você herdou na genética, você vai entender que uma doença orgânica acaba se revelando. Geralmente, essas doenças são originárias de situações de estresse. E a palavra estresse é muito interessante porque é um termo emprestado da engenharia, né? Na engenharia, os matemáticos, os engenheiros, eles estudam cálculos, muitas variantes. E aí, por exemplo, se eu quero construir um prédio de 4 andares, existe todo um estudo estrutural para que aqueles andares, aqueles 4 andares, possam ser suportados por aquela estrutura. Mas aí, no meio da obra, depois da estrutura lançada lá de um prédio de 4 andares, o dono resolve construir um prédio de 10 andares. E ele não quer que mexam na estrutura. Ele diz, agora o prédio vai ser de 10 andares. Ele nem consulta os engenheiros, não. Ele segue o mesmo projeto de uma estrutura que foi de um prédio de 4 andares, só que ele constrói 10. O que vai acontecer? Estresse. Então é isso que acontece na vida
de muitos seres humanos. Pelo acúmulo de coisas, você acaba tornando, vivendo uma vida estressante, uma pressão emocional muito grande. E isso tudo está relacionado a doenças psicossomáticas que são intensificadas através dos sintomas. Ou seja, a mente e o corpo formando um único sistema de muitos mecanismos inconscientes, como eu acabei de falar aqui, que estão presentes nesta ligação. Então você não entende porque está com uma dor nas costas, você não entende porque você está com uma dor de cabeça, e aí você toma analgésico, toma remédio, faz exame, faz raio-x, e os médicos não encontram nada físico, porque a razão, porque a causa, ela não é biológica. A razão, a causa, nada mais é do que psique. É uma doença produzida pela mente, pelo intelecto, pela alma. Um outro tema que eu gostaria de falar com vocês nesta videoaula, qual a causa de uma doença psicossomática? Você já ouviu falar da lei da causa e do efeito? Se existe um efeito, é até uma lei da física. Existe, portanto, uma causa, ou toda causa produz um efeito. Qual é a causa de uma doença psicossomática? Não há uma regra que eu posso colocar aqui para dizer é isso, é aquilo. Não há uma regra que prevaleça, mas sim uma predisposição pessoal e orgânica de que o seu corpo e o seu psicológico estão respondendo, estão reagindo, estão acendendo a luz vermelha, estão mostrando para você aí as condições de vida e também as condições de saúde. Em geral, a causa de doenças psicossomáticas são mudanças significativas que nós passamos na nossa vida. Por exemplo, agora, no ano de 2020, ano de 2021, o mundo todo está passando por uma mudança muito grande, que foi essa pandemia do Covid-19, essa pandemia do coronavírus. Então, muitas coisas a gente teve que mudar, muitas coisas a gente teve que se reinventar. A realidade é essa. Até na educação. Antigamente você ia aos nossos polos, assistia às suas aulas presencialmente com os professores do Instituto Humaniza, mas agora você precisa, na realidade, ter um celular, ter um computador. Nós não estamos juntos presencialmente, nós estamos juntos aí virtualmente, porque a educação, porque o ensino não pode ficar travado nesse tempo de pandemia. Então, geralmente, quando existem mudanças significativas na vida de alguém, isso pode desencadear o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Não apenas as mudanças que nós estamos vivendo no mundo por causa da pandemia, mas também as mudanças que podem ocorrer profissionalmente, ou seja, problemas profissionais. Há algum tempo atrás, há alguns meses atrás, eu fui visitar uma pessoa da nossa igreja no CTI. Ela estava entre a vida e a morte. E eu fiquei ali no CTI alguns ali no momento da visita, ali uma meia hora, 40 minutos, e eu pude ouvir os problemas das outras pessoas que estavam no CTI, juntamente com essa pessoa que eu fui visitar. E eu vi uma família tremendamente abalada, quase que destroçada, porque o seu pai
estava entre a vida e a morte, e a razão, a causa dele estar sofrendo aquele mal, dele estar entre a vida e a morte no CTI, foi porque ele trabalhava numa grande empresa, uma emissora de televisão, ele ganhava razoavelmente bem, sanava todas as despesas da sua família, era o provedor da sua casa, mas de uma hora para outra houve ali um corte e ele foi mandado embora e parece que o mundo acabou para ele, ele ficou sem chão. Então são problemas de desemprego, são problemas profissionais que podem desencadear uma doença psicossomática. Também o excesso de trabalho. Existem pessoas que se orgulham de dizer que fazem 15 anos que não tiram férias. Meu amigo, você vai pirar, você vai ficar maluco, porque nós precisamos de uma pausa, de um tempo, de umas férias, de um passeio, pegar a estrada, ver o mar, ver as árvores, ver o verde, para que isso seja uma higiene mental da sua rotina. O excesso de trabalho acaba com a tua psique. Também a falta dele, também situações aonde você quer trabalhar, aonde você quer se recolocar no mercado de trabalho e talvez até por causa da sua idade um pouco mais avançada, você não consegue. Isso mexe muito com o psicológico de todos nós. A transição das carreiras, a insatisfação com a carreira ou com o emprego são fatores profissionais que podem pesar, que podem influir nas doenças psicossomáticas. Em segundo lugar, nós temos traumas e eventos marcantes. São conflitos familiares. Não sei se você vem de uma família onde existem muitos conflitos. Nessa época que nós estamos enfrentando de pandemia, o que eu mais tenho ouvido dos meus alunos acontece nas melhores famílias, a nossa família não é diferente de ninguém. Então existem os conflitos familiares que podem desencadear aí um trauma, um evento marcante, pode ser a causa da sua doença psicossomática, e também os traumas de infância. Existem pessoas que na sua infância elas foram marcadas por um trauma, elas foram marcadas por algo que as desestabilizou. Então, esse trauma trouxe para ela um problema sério. Isso costuma deixar essas pessoas, mesmo depois da vida adulta, angustiadas. Eu tenho uma pessoa que faz terapia comigo que tem um verdadeiro pavor de chuva. Quando o tempo começa a fechar, quando começa a relampear, trovoar, ela entra num estágio assim de desespero. E aí a gente foi buscar nessa anamnese e entendemos que na infância ela teve um trauma com chuva, aonde teve uma chuva muito grande, aonde ela morava com a família dela, e a casa toda foi inundada e ela quase morreu afogada. Então são marcas de um trauma, de um passado que se repete nesse gatilho dos trovões, dos relâmpagos, da chuva caindo, e muitas vezes não é nem uma chuva forte não, mas ela vai ficar angustiada, ansiosa, e muitas vezes até isso vai desmotivando a vida da pessoa. Então são traumas, são eventos marcantes aí que podem desencadear uma doença psicossomática. Em terceiro lugar, nós temos a violência psicológica. É necessário a gente entender isso aqui, gente. Os abusos, os conflitos amorosos, aqueles abusos morais, não só sexuais, mas
morais, aquela pressão psicológica, o bullying na escola, né? O gordo, o magro, o alto, o careca, o cabeludo. Então são bullyings que a pessoa sofria na escola, o dentuço, né? E também a violência doméstica. São fatores aí que são considerados violência psicológica e que com certeza isso aí vai sim desencadear numa doença psicossomática. Em quarto lugar, nós temos ansiedade e tristeza. Muitas pessoas não controlam esses sentimentos. Eu não estou triste porque eu quero ficar triste. Eu não estou ansioso e eu quero que tudo se resolva para ontem porque eu quero ficar ansioso. Geralmente nós não controlamos esses sentimentos. Quem sofre de uma tristeza crônica ou de uma ansiedade exacerbada, às vezes busca até se isolar. Ela tenta superar os problemas sozinha, porque ela não pode, às vezes, contar com ninguém. Não pode contar com o marido, não pode contar com o filho, não pode contar com esposa, com irmão, com irmã, com cunhado. Então ela vive nesse dilema por causa das ansiedades. E o nosso mundo é um mundo muito ansioso, é um mundo muito acelerado. O que seria a ansiedade? O excesso do amanhã, o excesso do hoje no amanhã. Consequência, eu não consigo viver o hoje. Eu não consigo estar aqui agora, porque eu já estou preocupado com os boletos que eu tenho que pagar amanhã, com os compromissos que eu tenho que resolver amanhã. Só que o amanhã não existe. O amanhã não existe. Hoje, você que está me assistindo ao vivo nessa aula, é quinta-feira. Sexta-feira, sábado, domingo, ainda não existe. Então nós não podemos ter o excesso do amanhã no hoje. Ao contrário, a própria Bíblia Sagrada diz: basta cada dia o seu próprio mal. Então o que eu tenho que resolver hoje, o que dá para eu resolver hoje, eu vou conseguir, eu vou fazer. O que não der, amanhã, depois de amanhã, eu resolverei. Vamos falar agora sobre quais são os sintomas psicossomáticos. Quais são os sintomas que se apresentam quando uma pessoa está doente de maneira psicossomática? É claro que não vai dar para a gente falar todos, né? A gente é um leque muito amplo, não vai dar para a gente falar de tudo. Mas eu vou procurar falar aqui dos principais sintomas psicológicos e físicos que são apresentados quando o paciente tem uma doença psicossomática. O primeiro grupo de problemas são sintomas psicológicos, isso mesmo. Os sintomas psicológicos são estresse, que nós já comentamos aqui, uma carga maior, um peso maior da qual você pode carregar. Ansiedade também nós já falamos, o excesso do amanhã no hoje, mas o amanhã nem existe ainda, então vamos viver o hoje. A impaciência, nós estamos num nível de irritabilidade muito grande por causa dessa doença psicossomática. Então você fica impaciente. Já ouviu aquele bordão? Pergunta idiota, tolerância zero? Você tem pouquíssima paciência. Qualquer coisa você está explodindo, qualquer coisa você está brigando. A gente vê na cidade as pessoas no trânsito, um fecha o outro e o outro freia, não dá seta e querem brigar. E alguns realmente vão às vias de fato e brigam. Se tem uma arma, fica macho e aí acaba cometendo uma besteira, um assassinato, por coisas banais, por coisas pequenas, por essa impaciência que nós vivemos.
E ainda no sintoma psicológico, né, que nós estamos falando, os problemas de concentração. Existem pessoas que não conseguem se concentrar, por mais que elas queiram. Tem dificuldades até na leitura. Pega um livro para ler, começa a ler uma página, daqui a pouco a mente já está vagando, daqui a pouco ela já não está prestando mais atenção naquilo que ela está lendo. Ela tem dificuldade até de ler uma apostila, de fazer um curso EAD, porque às vezes a sua atenção não é uma atenção fixa. Ela tem problemas de concentração e isso é um grande perigo. Também podemos falar aqui dos sintomas físicos. Dentro dos sintomas psicossomáticos, nós temos um subgrupo aqui dos sintomas físicos. Quais seriam os sintomas físicos, professor Eduardo Maciel? Taquicardia. Coração parece que vem à boca. Coração começa a bater 200 por hora. Taquicardia. Dores de cabeça frequentes. Dores de cabeça constante, às vezes dói a fronte, às vezes dói no meio da cabeça, às vezes dói na altura da nuca. A pessoa está sempre sentindo uma dor de cabeça constante. Alguns acham até que é a pressão arterial, mas não é. São sintomas físicos de doenças psicossomáticas. Em terceiro lugar, redução das defesas imunológicas. E no tempo que nós estamos vivendo de pandemia, a gente precisa tanto de defesa imunológica, o nosso sistema imunológico precisa estar fortalecido, porque o problema de fato não é o problema, mas sim a imunidade. Se a tua imunidade ela está baixa, esse problema vai desencadear, esse problema vai se agravar. Então existe uma redução das defesas imunológicas dentro do bojo dos sistemas ou dos sintomas, digamos assim, das doenças psicossomáticas. Queda de cabelo, calvície, né? Às vezes você vai pentear o cabelo e sai lá um tufo de cabelos na sua mão e você vê que está caindo e está se agravando. A cada dia cai mais cabelos. Também é um sintoma físico de doenças psicossomáticas. Insônia. A pessoa deita, mas não consegue dormir. Meia-noite, meia-noite e meia, 1h, 1h30 da manhã, 2 da manhã, 2h30 da manhã, 3 horas da madrugada e o sono não vem, a mente fica vagando, pensando várias coisas. Sintoma físico de doença psicossomática. Tensões musculares. Parece até que você descarregou um saco de cimento, um caminhão de sacos de cimento durante o dia, de tão tensionado que você está, mas não é. Você não jogou futebol, você não descarregou um caminhão de cimento, você não fez talvez nem esforço físico nenhum, mas se você está tensionado, pode ser uma doença psicossomática. Quero falar agora de uma lista de doenças, uma lista de sintomas psicossomáticos, porque existem diversos tipos de doenças. Como eu já disse, não vai dar, por causa do tempo da aula, para nós falarmos de todos os tipos de doenças psicossomáticas, de distúrbios psicossomáticos, de manifestações físicas que variam de pessoa para pessoa. Não é uma receita de bolo. Todo mundo que apresenta doença psicossomática tem dor de cabeça. Não.
Existem alguns que vão ter dores de cabeça, existem outros que vão ter tensões musculares, existem outros que vão ter queda de cabelo e por aí vai. Agora, o mais importante é você entender que as doenças psicossomáticas podem afetar qualquer pessoa, do mais novo ao mais velho. Criança pode ter doença psicossomática? Pode. Adolescente pode ter doença psicossomática? Pode. Idoso pode ter doença psicossomática? Pode. Adulto, jovem adulto? Pode. Porque tudo depende do momento psicológico que você esteja passando. É um turbilhão de emoções. Eu não sei como você está lidando com esse período. Eu até falei para alguns alunos meus, nas aulas que eu ministrei já nesse início de ano, é que quem vai se dar melhor nesse tempo difícil que nós estamos vivendo de Covid-19? Os mais fortes? Não. Os mais inteligentes? Não. Aqueles que têm um currículo que dá inveja em todo mundo? Não. Quem vai se dar melhor nesse tempo são aqueles que se adaptam melhor. Então você precisa se adaptar a esse novo normal, a essa nova realidade e não permitir, não dar lugar para que essas doenças psicossomáticas tomem conta da sua vida, dominem a sua vida. Você poderá reconhecer essas doenças físicas que elas vão surgir a partir de um problema na psique, um problema na alma, um problema psicológico, e isso, se não for tratado ao longo do tempo, pode até ser agravado. Então é por isso que nós investimos em terapia, por isso que nós investimos em aprendizado, por isso o curso de psicanálise para você se autoconhecer, como dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Talvez esse seja um dos exercícios mais complexos para a vida do ser humano. Vamos falar agora, dentro dessa lista, do sistema nervoso. O sistema nervoso está listado aí como uma doença psicossomática. Pessoas que têm enxaqueca, pessoas que têm dores na visão, nas vistas, pessoas que têm dormência, formigamentos, pessoas que têm simulações de doenças neurológicas. O que é isso, professor? Isso é sistema nervoso, isso é alguma alteração, isso é doença psicossomática que nós precisamos vencer. Em segundo lugar, nós temos os problemas de pele, na derme, na epiderme, as irritações, as coceiras, os problemas dermatológicos, tudo isso também provocado pelo sistema nervoso, urticárias, manchas, tudo isso aí, problema de pele. Precisa tratar a psique, precisa tratar a alma. Em terceiro lugar, nós temos os músculos e as articulações. Músculos, articulações, tendões, dores, tensões, contraturas também são problemas, também são doenças originárias da psique, da alma. Em quarto lugar, dores de garganta. Isso aqui eu não sabia, nunca tinha lido. Inflamação nas amígdalas, sensação de nó na garganta, uma tosse seca, algo como se estivesse fechando a tua garganta, uma falta de ar. Tudo isso é sintoma, tudo isso é doença psicossomática. A lista é grande. Ainda temos
sistema circulatório, dor no peito, palpitações, pressão arterial nas alturas, 18, 19, sintomas parecidos, como se você fosse ter um infarto, também são doenças psicossomáticas. Na realidade, o que é isso? Na realidade, são confusões, na realidade são projeções e são também, a palavra certa que eu quero dizer é sabotagem. O teu sistema acaba sabotando você, a tua psique acaba te sabotando. Em sexto lugar, nós temos o sistema respiratório, falta de ar, sufocamento. Não é falta de preparo físico, não. É sim sintoma de doença psicossomática. Acabou a lista? Não. Problemas no estômago, dores, queimações, náuseas, gastrites, úlceras gástricas, tudo isso que ocorre no teu estômago, poxa, comi uma comida, não me fez bem. Doenças psicossomáticas que a gente precisa tratar. Ah, então vou tratar o estômago. Está tratando do efeito, mas se não tratar a causa, de nada adiantará. Nós temos ainda nessa lista problemas no intestino, prisão de ventre, diarreia. Existem pessoas que de 2 em 2 dias têm diarreia. Existem pessoas que não conseguem ir ao banheiro, evacuar. São problemas psicossomáticos no intestino. Sistema urinário. Até isso, professor, até isso. Dor e dificuldade de urinar. Doenças urológicas também. É uma lista vasta, é uma lista grande de doenças psicossomáticas. E para fechar essa lista, eu não quero me estender muito, dificuldades sexuais, disfunção, diminuição da libido, que é o desejo sexual, alteração no ciclo menstrual das mulheres, obviamente, impotência sexual nos homens, dificuldade para engravidar. Às vezes as pessoas só querem tratar o sintoma, o efeito, mas precisa ver qual é a causa, precisa ver o porquê dessas dificuldades, precisa ver o porquê que tudo isso está se passando. Um outro tema que eu quero bater um papo com vocês é o que é somatização. Na somatização, a pessoa ela vai apresentar sintomas físicos, mas após uma vasta investigação, não existe uma doença orgânica, não existe uma doença patológica. O que aponta é que esse problema físico tem uma causa emocional. Esse sintoma é emocional. E um bom exemplo que eu posso falar aqui é a síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? Quem já teve sabe do que eu estou falando. A pessoa relata um grande mal-estar físico, um ataque cardíaco, dor no peito, parece que você vai morrer, náusea, desconforto abdominal, dor de barriga, falta de ar, entre outros problemas. E aí você vai ao médico, faz exame, e o doutor não consegue encontrar absolutamente nada
porque não é um problema patológico, ele não encontra nenhuma causa patológica, é um problema emocional. Uma vez eu fui a um shopping do Rio de Janeiro e nesse shopping, no momento que nós estávamos ali, houve um arrastão e a gente teve que sair correndo, fugindo do shopping. Isso já faz alguns anos. Eu não senti nada, apenas medo, né? O medo é natural. Corri, saí do shopping, fui embora com a minha família. Passaram alguns anos, eu voltei nesse mesmo shopping e já tinha até esquecido, ó, do arrastão que nós vivenciamos lá anos atrás. Não é que quando eu entrei numa loja, houve um gatilho dessa síndrome de pânico e inconscientemente começou a me faltar ar, eu estava passando mal, eu queria fugir do shopping, sair do shopping. Não era nada físico, patológico, era a síndrome de pânico. Então isso é somatização e isso acontece de maneira inconsciente, você nem está mais lembrando daquilo. Ou foi algo que aconteceu lá na tua infância, mas que se houver um gatilho, pode vir inconscientemente a desencadear uma doença psicossomática. Isso tem que ser tratado, tem tratamento. Um outro tema, os desafios das doenças psicossomáticas. O que eu posso fazer? Como que eu posso levantar esse diagnóstico de uma doença psicossomática? É um desafio, porque a pessoa, ela não tem consciência do que aquilo que ela está sofrendo é de fato de causas emocionais. É muito difícil, num primeiro momento, passar pela tua cabeça que o que você está vivendo é de causa emocional. Até porque o sintoma, ele é físico. Então, vamos ao médico, fazemos exames, mas não encontramos nenhuma explicação física, nenhuma explicação biológica para esses sintomas. Então, é um grande desafio. As consequências da falta de diagnóstico. O médico procura e não acha. E aí você fica meio que perdido. Aí você vê uma diminuição da capacidade de produção. Você que era uma pessoa ativa tem se tornado uma pessoa passiva. Você que era uma pessoa que produzia muito, agora tem produzido pouco. Na execução das atividades do dia a dia, você já não tem mais aquela precisão. E aí você vai dar uma desculpa, é a idade, eu estou ficando velho. Não, é uma doença psicossomática. É um desafio nós identificarmos isso. Às vezes você sofre até de absenteísmo. O que é o absenteísmo? É a pessoa que começa a se abster das suas responsabilidades. Ela começa a chegar atrasada no trabalho, nunca atrasou, mas agora tem atrasado. Ela começa a pedir para sair mais cedo. Chefe, eu posso sair mais cedo porque eu preciso fazer algo, e ela começa a dar desculpas para sair mais cedo. Começa a se abster, como pai começa a se abster. Então são esses os sintomas que muitos vivem, além da falta de motivação, né? O grande desafio aí das doenças psicossomáticas é que você volte a ser uma pessoa motivada, que passeava, que viajava, que curtia a vida. Então nós temos esses desafios a ser vencidos. Uma outra temática aqui nesse bojo de doenças psicossomáticas: como proteger-me dos distúrbios psicossomáticos.
algumas dicas que a gente pode dar para que você possa se proteger emocionalmente, para que você possa evitar essas doenças psicossomáticas. O primeiro conselho que eu gostaria que você recebesse nessa aula é: pratique o autoconhecimento. Vou repetir. Pratique o autoconhecimento. Reconheça suas fraquezas, reconheça suas fortalezas para se munir de habilidades e tratar os seus problemas. Nós estudamos em psicanálise, em psicologia, 4 temperamentos: fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. Se você ainda não estudou os 4 temperamentos, eu tenho certeza que você vai ter uma aula excelente sobre os 4 temperamentos aqui. Todos eles têm fraquezas e todos eles têm fortalezas. Todos eles têm pontos fracos e todos eles têm pontos fortes. Então não existe esse negócio, mas o colérico é pior do que o fleumático. Não, porque o sanguíneo é mais preparado do que o melancólico. Todos os temperamentos têm fraquezas e fortalezas, pontos fortes, ponto fraco, debilidade, pontos de vulnerabilidade e fortalezas. Então pratique o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Em segundo lugar, inteligência emocional. Tem pessoas que são muito inteligentes fisicamente, tem sabedoria, tem pessoas que são muito inteligentes no trabalho, mas emocionalmente elas são fragilizadas. Trabalhe com inteligência emocional, porque isso vai te trazer mais segurança para você compreender o mundo que nós vivemos, reagir diante das dificuldades, das agruras da vida, sem necessariamente absolver aquele problema nas minhas palestras. O problema não é o problema. O problema é como você vai lidar com ele, como você vai se adaptar, como você vai reagir. Então tem pessoas que não estão sabendo reagir aos problemas. Você precisa de inteligência emocional. Reavalie a sua história. Todo mundo tem um histórico. Os seus pais lhes transmitiu muita informação a vida toda. Meu filho, faça isso. Minha filha, não faça aquilo. A gente pode dizer que recebemos dos nossos pais uma carga boa, mas também a gente recebeu algumas coisas ruins. Existem pessoas que têm muito medo de arriscar porque os pais eram pessoas muito receosas. Então você precisa aprender, na medida do tempo, na medida que o tempo passa, a ser mais capaz, a vencer esses desafios e a eliminar aquilo que falaram para você lá atrás. Talvez você ouviu assim: você nunca vai conseguir. Você nunca vai entrar, essa empresa nunca vai te contratar. São limitadores. Se nós desistirmos nas primeiras portas que se fecham para a gente, nada de bom acontecerá. Então reavalie a sua história, reavalie o seu histórico. Em quarto lugar, relacione sua doença com algo que aconteceu. Por exemplo, uma dor de garganta pode ter sido um sintoma de algo que você não disse e era para dizer, tá? E você ficou entalado. Eu conheço uma esposa de um amigo meu que ela faleceu com diabetes, com vários problemas físicos, porque ela se calou anos e anos. Coisas que ela tinha que ter falado, que ter
me perdoe aqui o termo, cuspido, vomitado, ela somatizou. E aí então isso se tornou uma doença física para a vida dela. Isso acabou com ela, isso levou-a a óbito. Em quinto lugar, priorize cuidar de você. Você, como vó, já cuidou dos netos, já cuidou dos filhos. Agora é a hora de cuidar de você. Você, como pai, já cuidou da filha, já cuidou até do genro. Agora é hora de cuidar de você. Nós temos essa mania, né? Nós cuidamos de todo mundo, mas a gente não se cuida. É hora de você começar a cuidar de você. É comum cuidarmos dos outros e isso não é problema. Mas não se esqueça que você também merece atenção. Em sexto lugar, aprenda a perdoar. Eu aprendi que perdoar é bem melhor do que guardar no coração mágoas de alguém. É um trecho de uma música de um grande amigo meu, pastor Evandro Nunes. Aprenda a perdoar a si mesmo, você não é perfeito. Aprenda a perdoar os outros. Não fica carregando dia a dia esse rancor, essa mágoa, essa raiva, esse ressentimento. A palavra ressentir, ela significa sentir novamente. Então, algo que aconteceu com você há 10 anos atrás, parece que foi ontem à noite, porque você está ressentido. Você não aprendeu a perdoar. Aprenda a perdoar. Aprenda a se desvencilhar desse sentimento que só vai fazer mal para você. Até porque quem pisou na bola com você não tá nem aí. Tá na praia, tá em Cabo Frio, tá em Búzios, tá mergulhando, tá nadando, tá no shopping, tá passeando, mas você tá aí com a mágoa que isso vai te trazer doenças psicossomáticas. Em último lugar, busque ajuda de um especialista. Dentre tantas dicas que eu poderia dar para você nessa aula de hoje sobre doenças psicossomáticas, a mais importante, por isso que eu deixei para o final, é o gran finale. É você não lidar com isso sozinho. É você não procurar as respostas sozinho. É você não caminhar só. Você precisa buscar ajuda de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo ou de um psiquiatra para você reavaliar a sua saúde emocional. Nós vamos fazer testes com você sobre saúde emocional e vamos identificar se o teu problema é grave, gravíssimo, leve. Você precisa acreditar no caminho da psicoterapia. Isso é importante para transformar a tua vida, para transformar a tua qualidade de vida e para que você viva uma vida integral em todas as áreas da sua vida bem, na biologia, na psique e na vida espiritual, porque o ser humano é corpo, alma e espírito. O ser humano é psico, espiritual. Então não adianta só o espiritual estar bem, o corpo tem que estar bem também. Não adianta só o corpo estar bem, aí você vai na academia, puxa ferro, né, o dia todo. O corpo está bem, mas e a psique? E as emoções? Então você precisa entender isso. Você precisa entender que o ser humano, ele é integral, psico, espiritual. Ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de doenças psicossomáticas. Espero que você tenha aprendido bastante nessa videoaula e voltamos numa próxima oportunidade. Bons estudos!